É isso aí, Dani. E prevenir realmente é muito importante. Por isso, a gente traz o especialista pneumologista Dr. Eduardo Age para explicar para a gente como fazer essa prevenção e sanar também outras dúvidas sobre o assunto. A asma de fundo alérgica é uma doença genética. Geralmente tem um antecedente familiar, o pai, mãe, ou os avós, alguém da família tem, é genética. Então, o que é a asma? A asma é uma inflamação do bronco, de fundo alérgica, uma inflamação atípica. O bronco é um monte de canudinho que leva ar para o pulmão, só para entender. Então, esse canudinho, ao inflamar, ele vai se fechando e o ar vai passando com uma dificuldade. Essa inflamação, é aquilo que eu comentei agora, é uma inflamação alérgica. E a asma geralmente é associado à rinite. A rinite alérgica e a asma, na grande maioria dos casos, andam juntos. Então, o que é a rinite? A rinite é um processo inflamatório de todo o trato respiratório superior, que é a rinite. A rinite, quando a gente fala de vias aéreas, começa aqui, seio frontal, etimoidal, maxilar, conduto auditivo, tudo isso aqui se comunica com o nariz, e o nariz vai lá para trás, formando rinofaringe, faringe e laringe. E aí vem traqueia, bronquipulmão, então vias aéreas superior e inferior, tudo é junto. Então, geralmente, o que é a rinite? A rinite é um processo inflamatório atípico, alérgico, de vias aéreas superiores. Muitas vezes, você, no tratamento de rinite, se você não conseguir controlar a rinite, você não vai conseguir controlar a asma, na grande maioria. Então, é importante a gente fazer um controle. A asma e a rinite são doenças alérgicas que não têm cura. Também é muito importante frisar isso, não tem cura, tem controle. E esse controle tem que ser feito para o resto da vida. É que nem a pessoa que tem diabetes, ela tem que fazer um controle para o resto da vida. Mesmo você sendo assintomático, tem que fazer um controle. Às vezes você não está tendo sintomas, mas a asma está lá, a inflamaçãozinha está lá. E vai chegar num futuro próximo, pode ser que ela fique irreversível e de difícil controle, se tornando uma asma grave. Geralmente, os pacientes de asma e rinite, geralmente os sintomas se acentuam mais na infância e na adolescência. Depois, geralmente, os pacientes eles começam a ter crises um pouquinho mais espaçadas. Mas mesmo assim, para adulto, eles podem começar a ter crises muito depois na fase adulta. Às vezes o paciente se confunde, por exemplo, a rinite, às vezes ela pode dar uma corizinha, uma pigarrinha, o pessoal se confunde muito com resfriado ou com gripe. E essas rinites, quando não bem controlado, pode chegar lá na frente e começar a dar crises de asmas e também difícil controle. Então é muito importante o tratamento, é frisar bem, não tem cura, tem controle. E na batalha contra essas doenças respiratórias, o cuidado com o ambiente é muito importante. O doutor explica mais um pouquinho. Controle ambiental é fundamental. Hoje, o que a gente pede para os pacientes? Evite contato com pó, poeira, mas é difícil. Ao limpar a casa, passa pano úmido, evite coisas com cheiro forte, material de limpeza, perfume, desodorante, tudo. O asmático ele tem que usar com menos o cheiro, com odor o menos odor possível, o mais suave possível. Vai comprar um perfume, compra o mais suave. Então, pó, poeira, odores fortes com material de limpeza, perfume, sabonete, shampoo, o mais suave possível. Isso é fundamental. Animal dentro de casa. Tomem cuidado, porque o animal de fato também pode descompensar a sua asma. Então, eu sempre peço para os pacientes, cachorro, gato, o lugar tem que ter o lugarzinho dele, de caminho, não dormir na cama. Aos lugares que os cachorros e o gato fiquem, higienizar bem. Cuidado com o passarinho, que também o passarinho ele pode descompensar as crises de asma. Então, é deixar num lugar bem arejado. Ao limpar a gaiola, use uma máscara, aquelas máscaras com filtro, que acho que é o mais aconselhado. E tabagismo é a principal, evitar, não se pode fumar dentro de casa, quer dizer, não se deve fumar em nenhum momento, mas quem vive com tabagista, não pode, evitem, não pode fumar dentro de casa, dentro de carro, porque isso é fatal, principalmente para as crianças. Hoje, o tratamento da asma e da rinite, eles são muito eficazes e muito seguros. Às vezes fala assim, mas doutor,
Usar um corticoide, hoje tem vários tipos de corticoide. Usar um broncodilatador não ataca o coração. Você sendo orientado pelo seu médico, as medicações de asma e rinite, elas são seguras. Então hoje nós temos tudo para ter tratamentos e controlar a doença. 5%, até menos que isso, são asmáticos graves. Aí nós precisamos usar alguns tipos de vacina, algumas outras alternativas para o tratamento. Mas a grande maioria, fazendo um controle excelente. Então hoje nós temos bombinhas, aquelas bombinhas que agem rápido, que é para que a gente chama droga de resgate, que é o salbutamol. Então essas bombinhas, elas servem assim, quando você começar a ter uma falta de ar, uma crise de asma, tem algumas bombinhas que agem rápido, de ação rápida, para aliviar a falta de ar, mas não serve como tratamento. Então a gente pega muita gente e fala, doutor, eu tenho crises de falta de ar constantemente e uso salbutamol, a bombinha, todo dia. Não é tratamento. O salbutamol, a Aerolim, Berotec, ela serve para aliviar a falta de ar, mas não como tratamento. E hoje nós temos bombinhas que são broncodilatadores de ação prolongada, corticoide inalatório na bombinha, que é as bombinhas de tratamento. Essas bombinhas elas agem no pulmão e absorvem pouco para o organismo, então elas são muito seguras. Então, quanto tempo eu vou usar a bombinha? Não sei. Pode ser que você tenha que fazer para o tratamento, usar a medicação para o resto da vida, pode ser que não. Então, mesmo você estando assintomático, mesmo você não usando nenhuma medicação e está bem, sempre é bom fazer um controlinho, tá bom? E uma dúvida muito grande que surge nesse momento de pandemia que a gente está passando é como diferenciar os sintomas do Covid-19 e de uma crise asmática. Hoje nós estamos muito no Covid, na asma e a falta de ar que preocupa muita gente hoje. Hoje nós estamos recebendo nessa pandemia muita gente com falta de ar de vários tipos. A grande maioria vem vindo com estresse, cansado, então estressado, isso gera, aumenta o metabolismo, aumenta tudo e a frequência respiratória aumenta e tem a falta de ar que é pela doença. Então a asma pode dar falta de ar, uma sensação de aperto no peito, pode. O Covid também pode. Então a gente já está cansado de saber os sintomas do Covid, pode uma febre, uma dor de garganta, raspar a garganta, isso também pode acontecer. A asma, geralmente o paciente chega e fala, olha, eu tenho uma falta de ar e está chiando o meu peito. E isso diferencia um pouquinho o chiado no peito. Só que em muitos casos, qualquer quadro viral, e o Covid é um quadro viral, também pode descompensar a rinite e a asma. Então, o que eu oriento é o seguinte, quando vocês tiverem uma falta de ar, na dúvida, procure o seu médico, ou converse com o seu médico, ou procure o 24 horas para tirar as dúvidas e ficar mais tranquilo. Isso é muito importante. E às vezes a outra pergunta que se faz, doutor, eu sou asmático e tenho rinite, eu tenho maior chance de ter Covid, eu tenho mais chances de adquirir a doença ou piorar? Se você tem a sua asma controlada e sua rinite muito bem controlada e você tem uma imunidade boa, tendo uma vida saudável, eu acho que você é como uma pessoa normal. Então, o que a gente pede para todo mundo é levar uma vida saudável. Então, o asmático ele tem que fazer o controle. Se você estando controlado, as chances de você ter Covid é a mesma chance que qualquer outra pessoa. E o que a gente pede também, hoje a gente se fala muito de imunidade, e a nossa imunidade tem que estar boa. Então, para ter uma imunidade boa, a gente tem que ter uma vida saudável. Então, a vida saudável que é uma boa alimentação e faça uma atividade física. Você não pode sair de casa, faça dentro da tua casa e segue uma alimentação adequada e saudável.